Olá, amigos, tudo bem? Muito bom poder retornar e dar continuidade aos nossos estudos. Como eu avisei lá no grupo do WhatsApp, eu adoeci e acabei ficando alguns dias aí sem poder produzir conteúdo aqui para o nosso canal e também compartilhar aí no grupo do WhatsApp para vocês que acompanham os estudos ali com a gente. Mas a gente está retomando aqui os estudos. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, cobrindo aquela linha do tempo lá que vocês já conhecem. Se você está chegando agora no canal e ainda não sabe que linha do tempo é essa, você pode ver os primeiros vídeos ali dentro da playlist aqui no nosso canal, do estudo sobre os últimos eventos, dos últimos dias, e você vai poder se inteirar daquilo que nós estamos falando. Hoje nós vamos estudar esse assunto, como ser um cristão nascido de novo. Lembrando que o estudo de hoje ele está baseado no capítulo 3 do livro Reavivamento Verdadeiro, capítulo 3 do livro. Então nós estamos terminando os estudos baseados nesse livro e depois a gente dá uma continuidade, ainda no contexto de Reavivamento e Reforma, mas fazendo um apanhado de outras passagens, de outras citações. Todos nós sabemos que Jesus disse que se você quiser e se eu quiser, aquele que quer entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e precisa também nascer do Espírito. Essa é uma condição estabelecida pelo próprio Deus. Então, se você deseja ser um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, se eu desejo também ser um cidadão do reino celestial, é imprescindível. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. E nós vamos estudar nesse estudo como ser um cristão nascido de novo. Tá ok? Eu convido você a fazer a oração comigo, aquela oração que a gente tem feito no início de cada estudo. Eu espero que em algum momento você decore ela, aprenda os princípios contidos nessa oração e você possa torná-los práticos na sua vida. Ok? Então, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos dirija nesse momento, tomando a nossa vida em suas mãos. Senhor, conquanto eu tenha sido comprado por preço e seja a tua propriedade, recusei no passado entregar-me a ti. Reconheço agora que não pertenço a mim mesmo e que não posso fazer o que bem entendo com a minha própria pessoa. Toma-me assim como sou, uma criatura pobre e pecaminosa, e limpa-me e purifica-me de todo o pecado, tomando o meu pecado sobre a tua própria e querida pessoa. Não mereço isso, mas tu és o único que pode salvar-me. Tira meu pecado e dá-me tua justiça. Não quero permanecer em pecado nem um dia mais. Comunica-me tua justiça e livra-me de toda transgressão de tua santa lei. Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Amém. Que o Senhor realize essas palavras, essas promessas, aquilo que nós pedimos nessa oração, que Ele realize, que isso aconteça na minha vida e também em sua vida. Queridos, nós estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Aquilo que está acontecendo no mundo de uma forma geral, nos seus mais diversos aspectos, as mais diversas áreas, apontam que a volta de Jesus é breve. É claro, talvez você já ouve que a volta de Jesus é breve há muitos anos. Talvez eu estou falando para alguém que há 40 anos ou mais tenha ouvido que Jesus em breve voltará. E esse breve parece que nunca de fato é um breve. Mas eu particularmente estou muito seguro de que a volta do Senhor Jesus será na nossa geração e será dentro de pouco tempo. Pouco tempo. Nós vamos no decorrer dos nossos estudos,
estudarmos algumas coisas interessantes em relação à brevidade da volta de Jesus. Agora, veja, não adianta Jesus voltar e você não estar preparado para viver a eternidade com Ele. Não adianta, se eu não estiver pronto, o que terá valido a pena? De que terá valido a pena Jesus ter voltado? Se nós não estivermos prontos para irmos com Ele para a eternidade. Por isso é importante a questão do novo nascimento, a questão do nascer de novo. E nós vamos entender o que é isso à luz das orientações inspiradas. Então vamos avançar aqui no nosso estudo e entender esse assunto com uma maior clareza. Então observe o seguinte: o que é preciso para que eu seja justificado? Nós sabemos que a justificação ela é um processo importante, indispensável para a nossa salvação, para que nós possamos viver a eternidade com o nosso Deus. E o que é preciso para que eu seja justificado? O texto diz o seguinte: quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e trata-o como se não tivesse pecado. Recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. Então olha uma coisa interessante que diz esse texto, né? Cristo, quando Deus perdoa o pecador, ele anula o castigo que esse pecador merece e trata como se ele nunca tivesse pecado. Então quando você comete pecados, quando você se arrepende desse pecado e você pede perdão a Deus, e Deus ele te perdoa, e Ele me perdoa, então Ele anula a pena, aquele castigo que você merecia por ter cometido aquele pecado. E aqui vamos nos concentrar no castigo, basicamente na consequência que é a morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ali está se tratando de uma maneira muito especial da morte eterna. Então, quando você pede perdão a Deus, o que é que acontece? A culpa, a consequência que deveria vir para você, ela vai para Jesus, porque alguém paga o preço no seu lugar. Veja, não é que Deus ele deixa a sua lei sem ser cumprida. Não é que Deus não cumpre a sua palavra. Foi Ele que disse que se pecasse haveria morte. O que acontece é que Ele paga o preço no lugar daquele que se arrepende verdadeiramente e clama pelo perdão. E Deus passa a considerar esse pecador como se ele nunca tivesse pecado, como se ele nunca tivesse cometido aquele ato para o qual ele pediu perdão. E justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. Então veja, mesmo você pedindo perdão, mesmo eu pedindo perdão, ainda assim nós não seríamos merecedores da graça de Jesus Cristo, não seríamos merecedores do seu perdão, da sua misericórdia. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, mas Ele escolheu colocar essas condições. E essas condições que foram estabelecidas por Ele, Ele honra pela sua palavra. E Ele então cumpre com a condição, né? A parte dele, quando nós cumprimos com a nossa parte. Mas indo aqui adiante, o texto continua dizendo o seguinte: o pecador só pode ser justificado mediante a fé, no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. A fé é a condição única de obter a justificação. Então você percebe o que eu acabei de dizer para você? Ninguém pode ser justificado por qualquer obra própria. As obras que você faça, ou que eu faça, elas nunca vão ser suficientes para a nossa justificação. A justificação nos é imputada, ela nos é concedida por causa dos méritos de Jesus. É por causa de Jesus que nós somos, então, justificados. Mas, olha outra coisa interessante aqui, ó. O que deve acontecer antes de recebermos o perdão? Agora, isso aqui é muito importante. Não pense que o perdão ele é dado sem que uma condição seja cumprida. Deus determinou que uma condição fosse cumprida para que Ele pudesse, então, conceder o perdão para você. E qual é essa condição? O que deve acontecer antes de recebermos o perdão? Olha,
o texto. Mas conquanto seja verdade que o arrependimento deve preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus. Percebeu? O que deve preceder o perdão? O que é que vem antes do perdão? O arrependimento. Precisa ter arrependimento. E você sabe o que é arrependimento? Você sabe o que significa se arrepender? Você já se arrependeu dos seus pecados? Tem pecado ainda na sua vida para o qual você ainda não se arrependeu? E, consequentemente, ainda não pediu perdão? Olha, vamos entender a questão do arrependimento. Primeiro, quem produz o arrependimento em nós? Olha, o pecador não pode produzir em si o arrependimento ou preparar-se para ir a Cristo. A menos que o pecador se arrependa, não pode ele ser perdoado. Mas a questão que deve ser resolvida é quanto a ser o arrependimento obra do pecador ou dom de Cristo. O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração do Espírito de Deus. Ao atender a pessoa a esse apelo, vai a Cristo a fim de que se arrependa. Então é interessante aqui, o arrependimento verdadeiro que produz vida, ele não é algo natural do ser humano. Ele é algo que é dado, é um dom, ele é produzido por Deus. Então o primeiro passo que damos em direção a Deus, ele é um passo que foi precedido por um apelo, por um chamado, por um toque que Deus, por meio do seu Espírito, nos deu. Deus nos atrai de alguma maneira. De alguma maneira Deus fala ao seu coração. De alguma maneira o seu coração começa a arder, alguma coisa começa a acontecer dentro de você, deixando claro para você que você precisa se arrepender. E aí nós vamos a Cristo. Cristo produz em nós o verdadeiro arrependimento. Que nós vamos entender como que isso é, qual é o verdadeiro arrependimento. E então nós recebemos o perdão do Senhor. Uma coisa que contrasta com o arrependimento é o remorso. Então não confunda. Existem muitas pessoas que por conta desse sentimento chamado remorso, elas derramam lágrimas, elas se desesperam, elas choram, e você pensa que ela está realmente arrependida, e talvez já tenha acontecido isso com você. Diante de algum pecado que você talvez cometeu, diante de algo que você fez e você não gostaria de ter feito aquilo, e você talvez até chorou, né? Chega, soluçava, mas depois de pouco tempo, alguns dias depois, lá estava você fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado. E aí? Houve o arrependimento verdadeiro? Se não houve mudança, houve o arrependimento verdadeiro? Aquelas lágrimas derramadas significam que estava acontecendo um arrependimento de verdade? Pessoas que até pediram perdão, ó Deus, perdoa, e choravam e tal. Mas poucos dias depois, às vezes até horas depois, lá estava a pessoa fazendo a mesma coisa. Mas vamos continuar entendendo mais esse assunto aqui. Então, o que significa arrependimento? A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia. Tá bom? E aqui nessa bolinha aqui, você consegue ver aqui o que significa a palavra metanoia. Então, ela tem a ver, né, conversão, arrependimento, nova mentalidade. Então, observe aqui no texto. Metanoia, no grego, significa mudança de opinião, ou seja, que é conversão. A palavra meta, além, nós, intelecto, pensamento. Assim, metanoia equivale a uma mudança de pensamento, uma mudança de opinião, que acaba levando a pessoa a uma mudança de atitude, uma mudança de prática. Ou seja, o que matava não vai matar mais. O que bebia não vai beber mais. Aquela que praticava a prostituição, ela não vai se prostituir mais.
Porque em nome de Jesus Cristo ela é liberta, ela recebe o perdão de Deus, essa pessoa é justificada e uma vez conectado a Cristo, uma vez ligado à videira, o fruto é outro. O fruto não pode mais continuar sendo aquele fruto de pecado que anteriormente a pessoa praticava. Quando acontece esse processo do novo nascimento, né, o arrependimento, a conversão, a mudança de vida, essa pessoa está se ligando a Cristo, ela está se ligando à videira. E uma vez ligada a Cristo, o fruto é correspondente a isso. E o fruto não pode mais ser aquela velha vida que essa pessoa vivia. Então, as velhas práticas, elas são abandonadas. Então, ocorre o que nós estamos dizendo aqui, e entendemos pela palavra de Deus, ocorre então o arrependimento. Está acontecendo então o novo nascimento. O novo nascimento. Então, tenta ver esse vídeo, tenta ver esse estudo e analisar, e você entender como que um cristão nasce de novo. E poder analisar a sua vida. Eu estou fazendo isso com a minha vida e ver se realmente eu passei por esse processo do novo nascimento. Ou seja, dessa mudança de caráter, dessa mudança de vida. Tá ok? Então, vamos ver mais alguns detalhes aqui sobre o nosso estudo. O que o verdadeiro arrependimento faz no pecador? Então, quando a pessoa se arrepende de verdade, o que é que acontece no pecador? Olha, a fim de obter a justiça de Cristo, é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera uma mudança radical da mente, do espírito e da ação. Percebe o que eu acabei de falar? O arrependimento precisa levar mudanças. E olha o que o texto inspirado diz aqui. Mudança radical. Tem pessoas que têm medo dessa palavra, né? Tem pessoa porque ela é usada hoje é muito usada de forma pejorativa. Não, você é radical. Não pode ser radical. Deus não tem nada contra o radicalismo. Entendeu? No que diz respeito ao certo e ao errado, você tem que ser radical. Veja, não tem como equilibrar mentira com verdade, né? O certo e o errado. Não tem como ter equilíbrio entre essas duas coisas, luz e trevas, Deus e o diabo. Não tem como equilibrar. Então, as suas ações, quando está em jogo essas questões, esses parâmetros, tem que ser ações radicais. Então, não tem como, eu me prostituía, então eu digo que eu estou agora arrependido, mas essa mudança da prostituição, não, é uma mudança mais ou menos. A questão é que eu me prostituía uma vez por dia, por exemplo, e agora eu estou me prostituindo uma vez por mês. Olha quanta mudança! Antes era todo dia, agora é só uma vez por mês. Queridos, espiritualmente, isso não faz diferença. É prática do pecado, no pecado do mesmo jeito. A prática no pecado não significa que ela tem que acontecer diariamente. Se ela acontece a cada mês, é a prática do pecado também. E o arrependimento produzido pela ação de Deus na sua vida e na minha vida vai, em nome de Jesus Cristo, libertar a mim e a você do pecado. Vai livrar eu e você das obras do inimigo. E nós vamos passar a fazer a obra do Senhor Jesus, do Senhor Deus. O que deve fazer quem deseja se tornar verdadeiramente arrependido? Então, você quer se arrepender de verdade? O que você deseja, o que você precisa fazer? O que devemos fazer? Olha aqui, ó. Deve se aproximar de Jesus, tal qual está, sem demora. Deve crer que a palavra de Cristo é verdadeira e, crendo na promessa, pedir para que possa receber. Quando o desejo sincero leva uma pessoa a pedir, ela não orará em vão. O Senhor cumprirá sua palavra e dará o Espírito Santo para levar ao arrependimento. Você crê nisso? É por isso a questão da fé que falou lá no começo. Você precisa crer, você precisa acreditar que Deus tem e quer, tem o poder e quer operar essa transformação na sua vida.
Quais são os aspectos da sua vida que você deseja se arrepender de verdade? Que você deseja que uma mudança aconteça? É no seu vocabulário? São nos seus pensamentos? Você costumeiramente tem pensado coisas que não agradam a Deus? É naquilo que você come? É na sua vestimenta? Quais são os aspectos da sua vida que precisam acontecer verdadeiro arrependimento, produzido pela ação de Deus na sua vida? Ore a Deus. O texto diz, quando o desejo sincero leva uma pessoa a pedir, ela não orará em vão. A sua oração, se for sincera, se for verdadeira, não vai ser uma oração em vão. E Deus vai mover o que for necessário para poder operar essa transformação na sua vida e essa transformação também em minha vida. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Precisamos acreditar que Deus faz essa obra maravilhosa nos seus filhos. E Ele tem feito isso na vida de muitas pessoas. Mas olha o que diz o texto ainda. A pessoa orará e vigiará e abandonará seus pecados. Está vendo? Então, quando você... Cuidado. Tem pregadores por aí, se dizendo serem mensageiros de Deus, mas que, na verdade, suas mensagens têm incentivado, de alguma maneira, as pessoas a continuarem na prática do pecado. Tome cuidado com isso. O verdadeiro arrependimento, a operação de Deus na sua vida, vai te levar à mudança, vai te levar a abandonar os pecados, os seus pecados. Então veja, a pessoa orará e vigiará e abandonará seus pecados, tornando manifesta sua sinceridade pelo vigor de seu esforço para obedecer aos mandamentos de Deus. Com a oração, ela misturará a fé e não só crerá nos preceitos da lei, mas também lhes obedecerá. Renunciará a todos os hábitos e associações que tendem a afastar de Deus o coração. Então veja, não é afastar umas coisas sim e outras não. Olha o que diz o texto inspirado. Renunciará a todos os hábitos e associações que tendem a afastar de Deus o coração. Então aquilo que a pessoa recebe luz, ela recebe conhecimento e ela sabe que aquele ato, aquela prática, de alguma maneira afasta ela de Deus, faz com que ela se desconecte de Deus, essa pessoa ela vai estar disposta a abandonar essa prática, a abandonar esses atos. E isso é arrependimento. Isso é mudança de vida. Isso é conversão. Precisa acontecer realmente com cada um de nós. Através de que podemos nos manter livres do pecado? Olha o texto. Abundante graça foi provida para que a pessoa que crê possa manter-se livre do pecado. Pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Põe ele, Cristo, fim ao poder dominante do pecado no coração. E a vida e o caráter do crente testificam do genuíno caráter da graça de Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa você está lendo desse texto aqui. Vamos refletir bem nos detalhes desse texto aqui. Isso aqui é algo poderoso, viu? É uma promessa, é uma garantia poderosa que Deus está nos dando aqui através desse texto inspirado. Então veja com atenção isso aqui, ó. Abundante graça foi provida para que a pessoa que crê possa manter-se livre do pecado. Me diga, o que é isso aqui, se não for vitória sobre os nossos atos pecaminosos? O que é que esse texto está me dizendo? Que aquela pessoa que era escrava do álcool, ela pode, pela graça de Deus, se manter livre desse vício. Que a pessoa que roubava pode se manter livre do vício. Que a pessoa que era fofoqueira pode se manter livre dessa prática. Que a pessoa que praticava algum tipo de idolatria pode se manter livre da idolatria. Ou seja, qual é o seu pecado? Você pode, pela graça de Deus, se manter livre do pecado. O texto diz, todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi colocado, foi posto à nossa disposição. Queridos, você vai encontrar inúmeros pastores,
inúmeros pregadores de todas as igrejas, dizendo o contrário do que esse texto inspirado está dizendo. Veja, dizendo o contrário, não do que eu estou dizendo, porque eu estou apenas transmitindo para você o que o texto inspirado diz. E o texto inspirado está dizendo que pela graça, a abundante graça foi provida para que a pessoa que crê possa manter-se livre do pecado. Então essa coisa de você estar caindo, Deus está caindo, constantemente na prática do mesmo pecado, querido, isso não está correto. E você vai ver pregadores tentando te tranquilizar em relação a isso, querendo dizer, de certa forma, que isso é normal. Não, é normal, nós somos pecadores, é normal que você caia de vez em quando. Não, não é normal. Aquele que um dia teve um encontro com Jesus Cristo e Deus o livrou e ele confessou o seu pecado a Deus, da bebida, da prostituição, do roubo, da mentira, qualquer que tenha sido, graça suficiente é prometida a essa pessoa, para que pelo poder de Deus ela se mantenha livre da prática desse pecado. E olha essa outra parte, põe ele, ou seja, Cristo coloca fim ao poder dominante do pecado no coração. O pecado não vai mais dominar você. Queridos, isso é o processo da santificação de Deus acontecendo na nossa vida, Deus nos livrando do poder do pecado. Nós vamos nos aprofundar nesse estudo, depois em outros temas, nós vamos voltando nesses detalhes, e tem alguns pontos que eu vou depois apresentar para vocês com mais profundidade, não vou fazê-lo agora, mas em estudos mais à frente a gente vai fazer. Até dá vontade já de adiantar algumas coisas, mas eu vou esperar para os estudos que estão à frente. Então, quando ocorrerá a santificação e a transformação do nosso caráter? Quando é que o seu caráter deverá ser transformado, ou deve ser transformado? É quando Jesus voltar? Veja, é quando Jesus voltar que o nosso caráter precisa ser transformado. É quando Jesus voltar que deve ocorrer esse novo nascimento da nossa vida. Olha o que o texto diz aqui, ó. Quando Cristo vier, nosso corpo indigno será transformado e se tornará semelhante ao seu glorioso corpo. Veja que o texto está falando aqui do aspecto físico do nosso corpo. Agora, olha a continuação do texto. Mas o caráter indigno não será então santificado. A transformação do caráter precisa ocorrer antes de sua vinda. Entendeu? A transformação do meu caráter e do seu caráter precisa acontecer antes de Jesus voltar. E para ser um pouco mais profundo, para ir um pouco mais além no que esse texto está dizendo, a transformação do nosso caráter precisa acontecer antes de você morrer e antes de eu morrer. Por quê? Porque você pode morrer antes de Jesus voltar. Eu posso morrer antes de Jesus voltar. Tem a questão do fechamento da porta da graça também, que é antes da volta de Jesus. Então, duas coisas precedem a volta de Jesus e podem acontecer na nossa vida. Uma delas, pelo menos, pode acontecer na nossa vida. Uma vai acontecer com certeza. A outra eu não sei. A morte eu não sei, porque você pode estar vivo quando Jesus voltar e eu também. Mas nós não sabemos. Se não sabemos, nós precisamos permitir que essa transformação do caráter aconteça imediatamente. E aí eu fico perguntando, eu me pergunto, né, quem garante que esse não é o último vídeo que eu vou estar gravando aqui para o canal? Deus tenha misericórdia e ajude que não quero morrer, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Então eu preciso que a transformação do meu caráter aconteça agora, para a honra e glória de Jesus. Nossa natureza precisa ser pura e santa. Precisamos ter a mente de Cristo para que Ele possa contemplar com prazer a sua imagem refletida em nossa vida. Que maravilha, né? Que texto maravilhoso. Nós vamos agora, partindo para os momentos finais do nosso estudo, eu quero refletir com vocês alguns aspectos importantes em relação à vida desse homem, né? Enoque, o homem que andou com Deus. Então vamos tirar algumas lições importantes, né, conforme Deus usou a sua serva para nos orientar em relação à vida de Enoque. E vamos ver o que nós podemos aprender com ele. Vamos responder algumas perguntas em relação a Enoque. A que povo é comparado a vida e o caráter de Enoque?
Então veja, a vida e o caráter de Enoque é comparado a um povo. E a que povo é? Olha o que diz o texto. Enoque foi um personagem marcante e muitos consideram sua vida como algo muito superior àquilo que os mortais geralmente podem atingir. Tem pessoas dizendo que você não pode atingir o nível de santidade, o nível de espiritualidade que Enoque atingiu. É o que o texto está dizendo. Tem pessoas que acham que Enoque viveu uma vida tão superior que nenhum de nós podemos conseguir atingir esse nível. Mas olha o que diz o texto ainda. Mas a vida e o caráter de Enoque, que eram tão santos, que ele foi trasladado para o céu sem ver a morte, representam a vida. Olha aqui, ó. Essa vida santa que ele viveu ao ponto de ser trasladado ao céu, representa a vida e o caráter de todos os que serão transladados quando Cristo vier. Sua vida foi o que a vida de todo indivíduo pode ser, se viver perto de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto inspirado está dizendo que se você viver perto de Deus, sua vida será como a vida de Enoque. Enoque era um homem santo, Enoque era um homem reto, Enoque era um homem fiel a Deus. Enoque não era um homem escravo do pecado, escravizado a alguma prática pecaminosa. Não. Enoque é apresentado nos textos inspirados como um homem que vivia em santidade. E é dito que se nós também andarmos com Deus como ele andou, nós vamos viver também uma vida de santidade como ele viveu. Aqui está o segredo, andar perto de Deus. Então por que é que muitas vezes eu e você não estamos conseguindo viver essa vida de santidade? E estamos, infelizmente, com a nossa vida em algum aspecto manchada por algum tipo de pecado. Porque nós estamos andando distante de Deus. E nós precisamos mudar essa prática. Mas olha uma outra pergunta sobre Enoque. Como era a sociedade na época de Enoque? Porque algumas pessoas podem dizer, não, mas é que na época de Enoque era mais fácil, né? A sociedade não tinha internet, os tempos eram outros, então por isso que ele conseguiu ser fiel. Bom, olha o que a orientação inspirada nos diz. Devemos lembrar-nos de que Enoque estava rodeado de influências pecaminosas. A sociedade que o cercava era tão depravada que Deus trouxe um dilúvio de águas sobre o mundo, a fim de destruir os habitantes por causa de sua corrupção. E aí, será que tinha diferença? A coisa era tão séria que o próprio Jesus chegou a dizer, né, que a volta dele, o contexto do mundo na volta dele agora, seria semelhante aos dias de Noé, que foram basicamente a época ali, próxima época de Enoque. Então veja, a sociedade que cercava ele estava tão depravada que Deus trouxe o dilúvio. A Bíblia diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração daquelas pessoas. Elas cometiam coisas terríveis, elas bebiam, elas se prostituíam, elas praticavam os pecados mais horrendos que você possa imaginar. Então não tinha diferença, queridos. E se Enoque conseguiu ser fiel a Deus em meio a essa sociedade, pela graça, pelo poder de Deus, é possível a mim e é possível a você também. Mas vamos lá. Uma outra pergunta sobre Enoque. Se Enoque vivesse hoje, ele conseguiria ser fiel? E aí, o que você acha? Se Enoque vivesse hoje, ele conseguiria ser fiel? Olha o que diz aqui, ó. Se Enoque estivesse na terra hoje, seu coração estaria em harmonia com todos os requisitos divinos. Ele andaria com Deus, embora cercado por influências as mais pecaminosas e degradantes. Ó, amigo e amiga, você pode discordar disso aqui, é um direito seu. Isso aqui é um texto inspirado. Isso aqui não foi... você já viu lá em que livro está baseado. Ali foram orientações que Deus deu à sua serva. Mas se você não quiser acreditar nisso, se você quiser colocar suas desculpas, né, em vez de assumir as suas falhas, de assumir os seus erros, em vez de assumir que você tem andado distante de Deus, ficar tentando
em vez disso, aí fica tentando encontrar bodes expiatórios. Não, mas é por causa do fulano, é por causa do ciclano, não é por causa da sociedade. E você fica tentando encontrar motivos para os seus erros, para os seus pecados, em vez de assumi-los em atitude de humildade, de coração quebrantado, e ir até Deus e pedir perdão. Em vez de fazer isso, fica colocando desculpas. É um direito seu. Mas o texto inspirado, e ainda que eu viva diferente disso, mas o texto ele não é mentiroso. O texto é verdadeiro, e o texto está dizendo que se Enoque vivesse hoje na terra, ele conseguiria viver em harmonia com todos os requisitos divinos. E dentro desse mesmo contexto está dizendo que isso é possível tanto a mim quanto a você. É possível a nós vivermos essa experiência, mas tem mais. Olha uma outra pergunta aqui. O que foi que garantiu a vitória de Daniel, de José e de Enoque? O que foi que garantiu a vitória desses homens? Por que é que eles conseguiram viver essa vida de santidade? Viver em plena harmonia com os requisitos, né, divinos, com aquilo que Deus revelou para eles da sua vontade. Onde que estava o segredo dessa vitória, né? O que garantiu essa vitória para eles? Nós já vimos um detalhe antes, mas acompanhe a leitura. José preservou sua integridade quando cercado por idólatras no Egito, em meio ao pecado, blasfêmia e influências corruptoras. Ao ser tentado a desviar-se do caminho da virtude, sua resposta foi: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Enoque, José e Daniel confiaram numa força que é infinita, e esse é o único caminho seguro que os cristãos devem trilhar em nossos dias. Então você precisa confiar em uma força superior e infinita. Nós já vimos um texto aqui onde diz que todos os recursos do céu são disponibilizados para nós, para que nós possamos não mais sermos dominados pelo pecado. Isso quer dizer que o pecado, no seu aspecto, estou falando aqui, não o fato de nós termos uma natureza pecadora, eu estou falando a prática do pecado, o beber, o matar, o fumar, o roubar, o mentir, o comer errado, o fazer diferente daquilo que Deus já mostrou qual é a vontade dele. Então Deus já trouxe luz, Deus já trouxe revelação. Por meio da sua palavra, Deus já mostrou para mim e para você o que é que Ele quer que a gente faça. A partir daí, queridos, Deus me dá a liberdade de escolher fazer como Ele me mostrou, que Ele quer que eu faça, ou fazer diferente daquilo que Ele me recomendou. Então, esse é o exercício da liberdade que nós temos. Agora, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, e você escolhe isso com sinceridade, com oração, e você se arrepende dos erros praticados, pode ter certeza, todo o céu está à sua disposição para que você consiga viver essa vida de santidade, de obediência ao Senhor. Veja aqui, olha, podemos hoje ser fiel como Enoque foi? E aí, podemos ser fiel como Enoque foi? Baseado nos textos que nós já lemos até aqui, claro, a resposta é sim. Eu vou botar um outro texto aqui, mas já a gente adianta a resposta. A resposta é sim, podemos. Agora, se você crê no texto inspirado, aí é uma questão sua, aí não é comigo. Mas os textos inspirados claramente dizem que é possível sermos fiel como Enoque foi fiel. Ser fiel em quê, querido? Ser fiel à vontade de Deus revelada a você, que pode ser diferente da revelada para mim. Diferente que eu estou falando, não que Deus revelou para uma pessoa, por exemplo, Deus revela para um que o sábado tem que ser guardado, e aí Deus revela para o outro que o sábado não é para ser guardado. Não é nesse sentido que eu estou falando, Deus revelar coisas diferentes. Estou falando em graus de conhecimento. Então tem pessoas que conhecem um pouquinho mais, tem pessoas que conhecem um pouquinho menos. Mas toda a luz comunicada, toda a vontade de Deus revelada ou disponibilizada, Ele exige que a nossa vida esteja em plena harmonia com ela. E isso é possível. Olha o que diz o texto. A vida desses homens marcantes estava escondida com Cristo em Deus. Eles eram leais a Deus, puros em meio à depravação, devotos e fervorosos, quando em contato com o ateísmo e a idolatria. Por meio da graça divina, eles cultivaram unicamente as qualidades que eram favoráveis ao desenvolvimento de um caráter puro e santo. O mesmo poderá se dar conosco.
O espírito que Enoque, José e Daniel possuíam, nós também podemos ter. Podemos nutrir-nos da mesma fonte de força, possuir a mesma faculdade de domínio próprio, e as mesmas virtudes poderão brilhar em nossa vida. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Esses textos muito me alegram. Por um lado me alegra, por outro lado eu fico preocupado, porque eu vejo homens influentes. Não vou chamar homens de Deus, porque homens dessa forma eu não posso considerá-los como homens de Deus. Mas homens influentes nas mídias, nas redes sociais, na TV, falando para você que você não consegue ser fiel a Deus, que você não consegue vencer as suas práticas pecaminosas, que é normal, que você de vez em quando vai ficar caindo naquele pecado que Deus já queria ter te dado a vitória há muito tempo sobre ele. E aí eu fico perguntando, eu fico pensando, o que essas pessoas diriam então? Então quer dizer que uma pessoa que deixou a prática, uma pessoa que deixou a prática, por exemplo, a prostituta, vamos colocar aqui a prostituta. Eu ia falar outra coisa aqui, mas eu prefiro não falar. Mas a prostituição, então a pessoa que era amante, praticante da prostituição, então quer dizer que essa pessoa ela encontra Jesus Cristo, ela se converte, né? Se entrega a Cristo, é batizada, está ali na igreja, mas segundo esses líderes, segundo esses pregadores, e você já ouviu, deve ter ouvido muitos deles, talvez tenha passado batido, mas se você assistir às mensagens com muita atenção, você vai perceber isso que eu estou dizendo. Então, na mente de muitos desses, quer dizer que essa pessoa, de vez em quando, pode acontecer dessa pessoa voltar a praticar a sua prática de prostituição. Veja, eu não estou dizendo que não existem mais possibilidades. Qualquer pessoa que um dia se entregou a Cristo, eu particularmente acredito que essa pessoa pode um dia abandonar Cristo e voltar para a sua velha vida de pecado. Pode. Mas também pode ela ficar firme, fiel, até o fim. Ou não pode? Os textos inspirados estão dizendo que pode. Então essa deve ser a pregação. Há possibilidade de você voltar a praticar os mesmos atos que você praticava antes, errados? Sim, há uma possibilidade. Mas também existe uma possibilidade em Deus de você não voltar nunca mais para a prática da velha vida. E nós estamos vendo textos inspirados que garantem essa vitória. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, é esse que vai receber a coroa da vida eterna. Agora veja, amigo, eu não estou dizendo aqui que se aconteceu ou acontecer de você cair, você já está perdido, que não há mais oportunidade para você. Agora eu caí, agora não tenho mais chance. Não estou falando isso. Enquanto a porta da graça não fecha, enquanto você não morre, existe perdão disponível para você. Existe perdão disponível para mim. Só entenda uma coisa, é perigoso, é muito perigoso abusarmos da misericórdia de Deus, abusarmos desse tempo de graça que Deus nos concede. É muito perigoso. Você pode estar afundado em alguma prática pecaminosa e não ter tempo mais para se arrepender verdadeiramente. E o arrependimento, ele pode ser algo rápido, como o arrependimento dentro do contexto do ladrão na cruz, que não tinha como ele descer para evidenciar, né, na prática ali que realmente ele estava arrependido. Mas Deus, Jesus, que conhece o coração, sabia que o seu clamor ali era sincero e concedeu a ele, concedeu a ele a salvação. E assim poderá ser com muitas outras pessoas. Mas não vale a pena nós arriscarmos por isso. Não vale a pena confiarmos em situação desse tipo, dessa natureza. Tá bom? Eu aqui termino esse vídeo, né? A gente encerra esse estudo. Espero que você tenha aprendido o que significa, né, como ser um cristão nascido de novo.
Então, se você está vivendo na prática de algum pecado conhecido, que Deus já te mostrou, isso compromete e coloca em xeque, coloca em dúvida o seu novo nascimento. Uma vez que Deus revelou a vontade dele para a sua vida e você continua fazendo diferente daquilo que ele revelou, isso é desobediência, isso é pecado. E pecado separa, segundo o profeta Isaías, separa a gente de Deus. Entendeu? E separados de Deus, como que a gente vai viver a eternidade com ele? Como que nós vamos habitar no reino de Deus, separados de Deus por conta do pecado? Então isso é perigoso. Então que Deus te abençoe ricamente e que você creia. Primeiro, que você acredite que pela graça e pelo poder de Deus operando na sua vida, na minha vida, nós podemos viver uma vida de fidelidade, de santidade, em plena harmonia com a vontade de Deus revelada a nós, como Enoque viveu, como José viveu, como Daniel viveu e como tantos outros viveram. Creia que essa promessa de Deus é possível sim ser uma realidade na sua vida. Acredite nisso. A segunda coisa, se em algum momento da sua trajetória cristã você cair, clame a Deus, grite por socorro, clame pelo seu perdão. Ele vai te dar o perdão. O mais interessado em ajudar você, em levantar você é Deus. E talvez você esteja já caído. Talvez você já esteja afundado na prática de algum pecado. Talvez você esteja distante de Deus. Talvez até esteja dentro da igreja, mas distante de Deus. Ou fora. Tanto distante de Deus, como também fora da igreja. Da prática religiosa, que também é importante na nossa vida. A graça disponível para você. Existe um céu todo interessado em você. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a vitória. Pelo poder e pelo nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um estudo realizado. Ó Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome e obrigado por essa revelação de que é possível sim vivermos uma vida de plena santidade, em plena harmonia com a vontade do Senhor revelada a nós. Obrigado porque nós podemos repetir hoje em nossos dias os passos de Enoque e andarmos com o Senhor tal qual Ele andou. E no momento oportuno, assim como foi com Ele, sermos, Deus, levados para vivermos a eternidade com o Senhor, quando o Senhor retornar para buscar os seus filhos. Senhor, abençoe essa pessoa que está orando comigo agora. Que o Senhor realize um milagre da transformação na vida dessa pessoa. E se essa pessoa ela ainda está escravizada por alguma prática pecaminosa, que ela tem consciência disso, Deus, por favor, dá a essa pessoa a libertação, dá a essa pessoa a vitória, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Queridos, um abraço, fica com Deus. Não esquece de dar o seu joinha no vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de fazer um comentário, tá bom? E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós estamos com 98 ou 99 inscritos, acho que são 99 inscritos, falta somente um para 100, para a gente poder fazer o nosso sorteio também, tá ok? Então ajuda a gente a espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas, tanto no canal, no YouTube, como também lá na página no Facebook. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Valeu!